Meu nome é Solange, eu moro no assentamento Terra Vista, eu faço parte da TEIA. O assentamento Terra Vista que eu moro, ele faz parte do Movimento Sem Terra, do MST. E nessa construção de luta pela terra, de luta pela reforma agrária, de várias lutas, a gente também agora está organizando a Teia dos Povos, que mais tarde a gente vai falar um pouco sobre isso, o que é a TEIA, qual é o conceito da TEIA. Enfim, é isso. Meu nome é Solange. Me chame de Sol. Se esquecer Solange, lembro do Sol. O pessoal me chama muito de Sol. Meu nome é Joelson, eu sou da Teia dos Povos, moro num assentamento Terra Vista, no sul da Bahia. Ele fica a 100 quilômetros de Ilhéus, cidade mais perto, e próximo de Camaquã, que é uma cidade que tem o nome de um povo, de uma ave e de um povo. O povo Camaquã foi praticamente dizimado. Então, nós moramos lá e estamos há 18 anos fazendo uma transição agroecológica. E provavelmente vai demorar uns 20 a 30 anos para a gente consolidar alguma coisa mais avançada nessa perspectiva. Eu hoje vim falar para vocês, não vim dar aula aqui, eu vim no intuito da gente fazer uma roda de diálogo, aprofundar as questões, que eu acho que o momento pede a nós muita capacidade desse momento para a gente dialogar, aprofundar, conhecer, para a gente construir uma aliança. Eu acho que mais importante de tudo agora é a gente tentar entender que é preciso construir uma aliança dos povos. Então, seja estudante, seja professor, seja intelectual, seja indígena, quilombola, sem terra, pequenos agricultores, eu acho que todo mundo, o povo brasileiro, precisa construir uma grande aliança para a gente fazer, de fato, umas mudanças que precisa fazer, que já vem desde há 518 anos, que não foi mexida nisso aí. E como diz Raul Seixas, a primeira mudança nós vamos ter que fazer no princípio. Nós estamos muito atrasados. Nós deixaram os portugueses invadir o Brasil, depois invadiram nossa mente, nossa alma, e colonizou tudo. Então agora nós somos um povo colonizado, nós precisamos fazer um trabalho para descolonizar o nosso país, a nossa juventude e todo mundo, para que a gente possa construir um país de fato e com as heranças extraordinárias que a gente passou a negar. Nós negamos a herança dos povos originários, que botaram até um apelido chamado de índio. Nós negamos e fazemos a gente negar a grande contribuição da pátria-mãe da África, né, dos povos africanos. Nós negamos essa mistificação que a gente tem aqui. Nós negamos tudo e veio ter o processo da nossa negação. Então nós precisamos descolonizar para que nós podemos reafirmar como um povo. O Darcy Ribeiro já fala muito bem que a gente pode ser o povo da perspectiva do futuro da humanidade. E nós temos esse poder. Nós temos pouca gente, muita terra e tem uma possibilidade enorme. Essa mistura que a gente fez de povos, isso é importantíssimo para uma mudança a nível de mundo mundial. Então, nós temos essas tarefas aí para cumprir. A gente vai trabalhar numa roda grande de diálogo aí, conversar, dialogar, aprofundar algumas questões e, mais importante, a gente mostrar o que a gente faz, o que a gente está fazendo, o que está construindo, para que a partir daí a gente desenvolva um bom diálogo e a gente aprende com vocês, vocês aprendem com a gente, vai ser uma troca muito importante, que para nós da Teia dos Povos está entendendo isso, que agora é preciso que a gente troque muito diálogo, troque muitas informações para que a gente possa construir uma rede de povos, para que a gente possa tentar buscar um caminho mais sólido aí na construção de uma sociedade verdadeiramente humana. Eu vou dar uma pincelada que eu acho que é importante, vocês já conhecem muito, mas vou dar uma pincelada para não a gente pensar que a gente está começando agora. Tudo que a gente está fazendo, isso já tem uma história muito grande. Os povos originais têm mais de 10 mil anos aqui no país, né? Então não tem nada assim que a gente está
fazendo de novo, nós estamos dando continuidade aos nossos antepassados. Nada melhor do que honrar nossos antepassados, cuidar do que os nossos antepassados nos ensinou, para que a gente possa construir uma nova e futura sociedade. Então, se a gente não tem passado, não tem presente, e não tendo presente, não temos futuro. Então, é preciso que a gente resgate isso. Então, a luta nossa é uma luta que vem, nós começamos a entender que vem pelo processo da luta dos povos originários. Então, sem essa discussão da terra e do território, não é possível fazer nem trabalhar a agroecologia. Estamos entendendo que é preciso entender isso. Sem a terra, sem o território, não é possível a gente discutir a agroecologia. Porque senão se perde ao vento. Nós somos herança também dos povos da África. E nos povos da África, muitos povos. Como nos povos indígenas, muitos povos. Então não é uma unidade, como muita gente quer que seja, nem dos povos indígenas, dos povos originários, e nem dos povos que veio da África. Os Bantu foi quem chegou aqui primeiro, e os Bantu também conseguiu construir uma relação muito profunda com os povos originários, que quando eles iam, os índios iam para o cativeiro também, chegar lá e encontrava o pessoal, como eles conheciam, fugia com os negros que queriam, os negros fugiam, e via cada quilombo, cada grande aldeia tinha um quilombo atrás. Os índios protegendo esse quilombo, essa coisa toda. Então tem uma relação muito grande. E essa relação, ela conseguiu unificar tanto a questão da luta pela terra, da luta pela liberdade, conseguiu também unificar o sagrado. Conseguiu aprofundar muitas questões do povo, com os povos, essa entrelação com a questão da divindade, com essa questão dos conhecimentos ancestrais africanos e também dos povos originários. Então essa relação foi uma relação muito, muito importante. E também trabalhou muito, teve uma relação muito profunda essa questão da genética. Então tem uma relação aí íntima dos povos primários que vieram da África com os povos primários daqui. Então isso tem uma profunda. Depois veio os povos de outras partes da África, que também foi muito importante e que fizeram ações também muito fortes. A revolta dos Malê, todo esse processo foi muito assim importante, e foi o pessoal mais que chegaram depois, que foi o pessoal que estava várias partes da África, que estava na parte mais dos muçulmanos, na parte dos orixás, ou que tiveram outras crenças que trouxeram também, que foi importante nesse processo da luta. E todos esse povo lutou por terra aqui. Então foi luta também por terra, por território. Nós perdemos lá, mas quando chegamos aqui foi obrigado a lutar pela liberdade e por terra. Então a luta mais importante foi a luta palmarina, né? Dos povos da luta palmarina. E que teve uma grande importância, que não foi só os povos pretos que estavam lá, foi todos aqueles que lutavam por liberdade, tinham sede de liberdade, estavam nesse processo. E foi a primeira república socialista do Brasil, a República Palmarina. Então isso foi importante na luta, e nós somos fruto disso. Nós não somos outra coisa se não ser fruto disso. Então o MST, a luta do MST, o processo das ligas camponesas, foi tudo resgatando esses processos de luta. Então nós não inventamos nada, nós só aperfeiçoamos algumas coisas importantes para, nesse momento histórico, que cada momento histórico é um momento histórico, e a gente pode se encontrar nesse momento histórico, e teve que refazer algumas questões importantes. Mas a origem, mais a luta, esse processo todo é dos nossos antepassados, nossas raízes dos nossos antepassados. Então compreender isso significa também compreender o princípio da luta, que é a terra e o território, e também entender que tinha vários povos, e por isso que muito difícil o entendimento. O pessoal fala que nós somos divididos
Mas não é porque é vários povos e a gente, com a nossa ignorância, não tivemos capacidade de compreender esses povos. Não compreender a sua religião, não compreender a sua cultura, não compreender suas relações, a forma de ver as coisas. Então, cada um tem uma forma de ver diferente essa coisa toda. Então, nós não tivemos capacidade de entender, de ver isso, e por isso que tem uma dificuldade muito de fazer a unidade dos povos. Então, por falta de conhecimento sobre isso. Os Yorubá, os Nagô, e aí vai uma série de questões aqui que nós não vamos aprofundar, mas tem livros, tem coisas aí que dá para a gente aprofundar, para a gente ver a diferença de vários povos, para a gente, nessa diferença, construir a unidade, que a diferença não é problema. A diferença dos povos não é problema. E é dentro dessa diferença, é dentro dessa diversidade que nós temos que construir uma unidade. E unidade para a luta, em defesa da terra e do território. Então, tendo o princípio, é possível que a gente construa outra perspectiva. Agora, sem o princípio, não dá. Por exemplo, o Brasil tem muita terra e pouca gente. A população está toda concentrada nos grandes centros. Eu estava vindo aí no carro, me falando, o Fiat que eu vinha tinha 75 cavalos. Tem hora que anda aqui em Belo Horizonte, em vários lugares, e anda a 20 km por hora. Então, tanto cavalo, tanta tecnologia, tanta coisa, para a gente andar no tempo das carroças, no século XVIII. Então, essas questões. A forma que nós viemos para aqui sem compreender os povos originários, hoje várias catástrofes que acontecem foi porque nós não escutamos os povos que moravam aqui. O pessoal lá de Santa Catarina, não sei que mora no vale do... É Santa Catarina, mora naquele vale lá que enche todo ano, aquela confusão, todo mundo. Os índios estavam lá em cima do morro olhando, mas que povo otário fazer casa ali. Então, porque eles sabiam que ali toda a época da cheia, grande cheia, essas coisas todas. Então eles não perguntaram, vieram, fizeram as coisas. Então hoje tem muita embolação que está aí. Na questão da terra e do território, um grupo muito pequeno se apropriou da terra e jogou a população para os grandes centros. Primeiro também a questão da força do desenvolvimento do capital, precisava de mão de obra barata, proporcionou um êxito tanto rural como das pequenas cidades, se aproveitou a seca do Nordeste, do Sertão, e jogou essa população toda para os grandes centros. A corrida do ouro também foi outra coisa que trouxe muita aglomeração da população, e nós estamos hoje, uma pequena população, com a imensidão de terra, amontoada nas grandes cidades. Aí está o desequilíbrio. E esse desequilíbrio, como diz Gonzaguinha, está levando a gente a muitos problemas. Que o homem sem trabalho não tem honra, sem a sua honra se mata e se morre. Está trocando a vida pelo celular, pelo um real. A vida não vale nada. Então, montou a população, uma parte tem trabalho e outra, 10%, tem tudo, e a maioria, a grande maioria, não tem nada. Hoje nós fazemos uma casa de 70%. Aí. Então, essa questão vem nos afligindo muito. Então, por isso que é preciso a gente rever essa questão. E outra questão importante é que nós precisamos curar essa chaga que foi a destruição dos povos originários, praticamente. Foi também a chaga da escravidão, que jogaram o povo preto nas grandes favelas, nos grandes guetos, sem terra, e eles sem terra também lá nos guetos, essa coisa toda, não tem liberdade. Então nós lutamos muito por liberdade, caímos até em alguns contos do Vigário. A Guerra do Paraguai mesmo foi um conto de Vigário. Nós fomos para lá lutar para ter liberdade. Quando derrotamos o Paraguai, com uma insanidade, eles pegaram e fizeram o cerco e mataram a maioria do nosso povo. E o que sobraram, cadeia, por vadiagem, etc, etc. E aí vem o processo. Então precisa
curar essas duas chagas e precisa também equilibrar as cidades. Hoje a questão da luta pela terra, pelo território, é uma luta que diz respeito a todos nós. E ela está na ordem do dia. Tem um pessoal, diz que tinha um pessoal, inclusive do PT, estava defendendo que isso era coisa de atrasada, era coisa. Mas ela está na ordem do dia. Para reequilibrar as cidades, para pagar essas duas chagas que for preciso. E a gente começar a reconstruir o país, essa coisa toda. Então, a luta pela terra e pelo território, além de ela estar na ordem do dia, é uma necessidade, inclusive revolucionária hoje. Ela não é uma coisa simples, fácil de fazer, é uma coisa muito difícil. Quem está fazendo todo esse processo, esse processo de querer voltar ao passado, e o passado bem antigo, muito ruim, esse pessoal tem toda a origem disso aí. 10% da elite, escravocrata, e uma parcela aí do povo que está hoje com a propaganda na Rede Globo muito linda, dizendo o agro é pop, o agro é tudo. O povo do agronegócio que está tomando as terras tudo e deixando com máquina, com drone, então, acabando com tudo e nós sendo vítima disso tudo e eles agora estão querendo solopar o governo, tomar o governo para mandar mais ainda. O governo federal para mandar mais ainda. Isso teve em Honduras, não sei se vocês lembram, teve esse golpe no Paraguai e agora está consolidando, já fez um, agora está consolidando esse aí. Me parece que não vai consolidar porque nós vamos ter uma virada boa aí e essa virada vai ser importante. Agora, repito, essa vitória, eu repito, vai ser uma vitória, se o outro lado for vitorioso por pouco, vai ser importante que a gente vai ter um processo de depuração e vai ter um processo de entendimento que nós precisamos nos unir para tentar construir alguma coisa. E se nós ganhar, também nós vamos precisar, no outro dia, segunda-feira, estar na rua. Tanto para garantir que esse voto nosso seja válido, como para propor algumas mudanças importantes no país. Não é permitido que essas poucas famílias sejam donas dos meios de comunicação. Não é possível que poucas famílias sejam donas das terras todas do Brasil. Né? Então, e não é permitido várias questões que estão aí a olho nu para que a gente possa ver. Então, eu acho que esse momento vai ser um momento importante para a gente avançar nessa perspectiva. Eu acho que a gente acordou, estava todo mundo adormecido, meio tranquilo, meio tudo resolvido, mas esse choque aí, eu acho que foi bom para a gente acordar, para a gente buscar esses entendimentos. Então, eu acho que esse é um momento importante e é um momento da gente fazer um bom diálogo nas perspectivas da luta e dessa luta pela terra. Isso que eu estou dizendo aqui, não estou dizendo que os outros processos não é importante. É importante. Mas o princípio, se nós não tem princípio, não tem fim, ou não tem meio nem tem fim. Então, o princípio para nós, que nós estamos defendendo, é o princípio é a terra e o território. Isso nos garante a gente reconstruir várias questões que foram deixadas de lado aqui no Brasil. Então, essa é importante. Os outros processos são importantíssimos, mas se não equilibrar esse processo, dificilmente a gente vai encontrar. Por exemplo, hoje, com a quarta revolução tecnológica da humanidade, que é o capital se apropriou. Não tem emprego mais. A universidade não vai ter sentido. A escola de base não tem sentido. Vamos perder todo o sentido das coisas que nós estamos fazendo. Porque eles apropriaram da quarta revolução tecnológica que, por exemplo, nós, na década de 60 precisava trazer gente, na década de 30 precisava trazer gente para ir para ocupar as grandes indústrias, trabalhar na grande indústria, ser massa de obra nos grandes centros para permitir isso.
Agora, no canavial, não precisa mais de gente para trabalhar. Na indústria pesada, não precisa mais de gente. Então, lógico que a educação que eles tinham, que eles botaram aqui para formar capataz, para formar mão de obra barata, então não vai necessitar. As universidades hoje, a maioria das universidades hoje, estavam num processo muito forte, pesquisas importantes, que as multinacionais precisavam. Já pesquisou tudo aqui no Brasil, já tem tudo na mão. Não precisa mais de nós. Na questão da mineração, já negócio. Na questão do pré-sal, já tomou tudo. Pré-sal agora, ninguém fala disso. É 0,34 centavos de dólares compraram o barril do pré-sal. Estava valendo $82. Tomaram tudo. E o solo brasileiro hoje já está tudo mapeado. E todas as grandes transnacionais já tem tudo. Onde tem ouro, onde tem prata, onde tem minério. Onde tem o minério mais importante. Porque a bola da vez agora é os povos originários da Amazônia. Porque está em cima de terra com material, um minério que para fazer esse tipo de computador. Então eles vão exterminar. Comprar o que eles puderem comprar e o negócio extermina. Então, esse é o processo de luta que está no momento que a gente tem que entender essas questões todas. Então, agora, como estamos dizendo lá, é o seguinte, agora a luta dos índios sozinho não vale muita coisa, a luta dos quilombolas sozinho não vale muita coisa, a luta dos professores, dos alunos que querem estudar não vale muita coisa. Agora é hora de nós se juntar todos os povos para tentar buscar outra perspectiva. E aí, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tem possibilidade. E tem trabalho para todo mundo, e tem dignidade para todo mundo, e tem riqueza para todo mundo, se a gente assumir essa responsabilidade. Vocês conhecem a Mata Atlântica, não conhecem? Aqui estuda, aqui conhece, todo mundo conhece, né? A Mata Atlântica tem trilhões de dólares, sobrou um pouquinho só, você tem trilhões de dólares ali dentro. Se você conhecer fungos, se você quiser conhecer os melhores perfumes, está ali dentro. Se os cosméticos, alimentos. Agora mesmo nós estamos lá no nosso assentamento fazendo uma pesquisa de doutorado com a menina que está pesquisando as plantas alimentícias não convencionais. Estamos levantando uma fábula de coisa, de possibilidade que a gente tem lá. Entendeu? Então é isso que nós precisamos dialogar. Vocês que estão estudando, os professores que estão aqui dando aula para vocês, isso que vocês estão fazendo agora, trazendo essa questão dos conhecimentos tradicionais para dialogar para vocês, vocês assumindo isso aqui, isso vai dar um boom danado nessas coisas importantes que nós precisamos fazer. Então, na área da saúde, vocês pensar, tem nesse resto, nesses pedaços de floresta que ainda existem. E também dá para nós recompor tudo que nós foi destruir, que o pessoal destruiu, que o capital destruiu, não foi nós. É outro problema que a gente assume que é nós que... É o capital que está destruindo. Nós estamos com um problema que nós estamos a serviço do capital. Aí é outra coisa, com a questão do consumo, uma série de coisas que nós estamos alimentando o capital. Mas aí Mahatma Gandhi já dá uns conselhos muito bons se a gente quiser derrotar o capital. A primeira coisa é abandonar ele, abandonar o consumo. Então aí nós já começamos a dar uma volta por cima. Então nós temos 1000 possibilidades para uma grande evolução da humanidade. E não é só o Brasil, é a humanidade. Por exemplo, você pega a China hoje, que está com todo o processo, já passou dos Estados Unidos, já está tudo, mas ele tem muita gente e pouca terra. Está com um problema gravíssimo. Como é que eles estão resolvendo? Ocupando com gente. Os chineses não estão ocupando mais só com capital, estão ocupando com gente. A França mesmo já está tomando quase tudo. Todas as terras, os vinhedos bons, importantes, então os chineses estão comprando tudo, as melhores terras da China, da França. Já tomaram toda aquela questão turística. Eu estive lá e fiquei impressionado. Eles pegam a foto da Torre Eiffel, mandam para a China, volta em bugiganga, e os africanos vendendo aquela bugiganga para todo mundo lá para o pessoal, os chineses vendendo, os africanos vendendo. E os bárbaros, como diz eles, né? Os bárbaros tomando conta de Paris.
Hoje você tem mais bárbaro do que parisiense. Então é uma coisa fantástica nessas questões. Agora vocês estão vendo a marcha do pessoal, que eles deram golpe lá, né? Tá, o pessoal estão tudo indo para os Estados Unidos. Então é essas contradições que o capital está criando, essa coisa toda. Então nós precisamos acordar. Eu acho que esse diálogo começando agora, que já tem um tempo, já que vocês já estão nesse processo, isso vai ser importante para a gente se atenuar. E essa crise também veio no momento certo, para a gente entender que nós precisamos se organizar, unificar, para a gente vencer esses obstáculos. Então, eu acho que isso é importante. As políticas que foi colocada aí é muito importante, no sentido de ter o pessoal sentindo, o povo preto entrar nas universidades. Foi uma coisa importante para ele sentir esse lugar, mas esse território não é nosso. Nós vamos para lá, podemos se enganchar ali mesmo, não voltar para casa mais, nem lembrar que a gente existiu. Então tem que ter muito cuidado nessa vinda para cá, para a gente entender que aqui é território dominado. O que interessa, né? O que não interessa, eles largam para lá. Né? Eu estive na Universidade do Rio de Janeiro, no UFRJ, o que interessa o povo está tudo caindo nos pedaços. O que interessa o capital está tudo bonitinho, ninguém entra, está tudo dominado. Então, essas questões têm que estar aí. A Teia dos Povos, nós vamos botar ali, vamos falar, tem uma quantidade de coisas. Mas a Teia dos Povos não é um movimento. É uma junção é uma teia, uma construção de uma junção dos povos, de várias lutas, de vários processos que nós estamos resgatando para construir a unidade dos povos. Ou seja, estamos resgatando os mutirões, estamos fortalecendo cada vez mais essa luta por terra e por território. Estamos buscando a agroecologia como um processo de afirmação do nosso povo, que não basta ter a terra e o território. É preciso construir a soberania alimentar, que é a existência. Precisamos construir renda, que é uma economia. E precisamos construir, que nós chamamos, 4 grandes escolas. Escola do arco e da flecha e do maracá, escola do terreiro e do tambor, escola das águas, escola da floresta, do cacau e do chocolate. Mas tem mais coisa aí, se os mineiros, as mineiras entrar, aí nós vamos construir mais coisas, a gente tem mais coisa aí para a gente avançar. Eu talvez só saber assim, quando é que começou o assentamento Terra Vista, só para os meninos terem uma ideia assim, da história de vocês, quando é que começou? O assentamento Terra Vista, ele é fruto da luta do MST. Para você ter ideia, eu tenho 30 anos no MST. Sou também fundador do processo de fundação do PT, da CUT, esse processo todo. Então, a luta do assentamento Terra Vista foi para melhorar a consigna do MST, que nós estávamos na época a ocupar e resistir. Com a pressão da UDR, com a pressão dos latifundiários e do Estado, nós precisamos mudar a palavra de ordem, ocupar, resistir e produzir. Então foi aí que em 92 nós ocupamos a fazenda Bela Vista, que hoje se transformou no assentamento Terra Vista. Tem mais coisa, depois nós vamos aprofundar. Sim, nós vamos. Não, eu ia perguntar o que vocês produzem lá também na fazenda. Nós estamos fazendo uma transição agroecológica. E essa transição está nos ensinando que nós temos que aprender e fazer essa questão da biodiversidade. Nós temos que ser biodiversos. Se nós for monocultores, não teremos possibilidade nenhuma de continuar lá. Então, é um assentamento que é 913 hectares. Nós temos 300 hectares de mata atlântica preservada. Nós temos aí uma variedade de produtos que não dá. E, como marca nossa, nós estamos construindo esse chocolate, que é baseado lá na ideia do povo lá do México, do Exército Zapatista, que é um chocolate rebelde para a gente dialogar com a sociedade. Então,
é um fruto já desse processo de 18 anos que a gente estava fazendo e trabalhando. E agora estamos trabalhando em outras questões. Então, esse chocolate, ele não é um chocolate só. Ele tem além de ser um chocolate, tem conceito, tem história, tem um processo todo que a gente está embutindo. E também essa possibilidade da rebeldia. Então, ele é para financiar a nossa luta, para nós não pedir esmola a ninguém. Então, porque quem vai fazer luta e ficar pedindo esmola para o opressor, não tem como avançar na luta. Então, nós precisamos construir uma economia nossa, capaz de financiar o nosso processo. E de onde vem essa perspectiva da transição agroecológica? Por que motivado? Quais são os desafios? Porque o assentamento é de 92, você relatou no comecinho 18 anos de transição agroecológica, né? De processo da agroecologia enquanto uma pauta importante assim, para vocês. Como é que é essa virada? Assim? Essa virada porque quando a gente entrou com essa proposta de ocupar, resistir e produzir, a gente tinha uma concepção capitalista e via o processo como capitalista. Nós entramos numa terra boa, perto dos grandes centros e perto da rodovia. Então nós estamos quase no meio da rodovia BR-101. Estrategicamente o assentamento, terra maravilhosa, que nós tínhamos um problema, nós estávamos ocupando terras marginais e a UDR, e o Estado, todo mundo vinha para cima de nós, ladrão de terra, vagabundo, tudo. Essas coisas que eles falam até hoje com a gente. A Rede Globo vinha só para ver sangue, produzir coisas tudo, e nós fomos. Em 2000 nós quebrou com esse processo, porque aí a gente foi entender que dentro do capitalismo nós não cabemos. Esse negócio de produzir por nicho do capital também nós não resolvemos, nós não estamos incluídos nisso. O capitalismo não quer nós. Enfim, nós não temos espaço nenhum se for desse processo. O mercado que eles chamam aí já está tudo consolidado, já está tudo dado, não tem processo aí. Então nós quebrou, ficou numa situação difícil. Então aí lendo um livro de Ana Primavera, que ela diz um solo sadio, uma planta sadia e gente sadia. Aí foi através dessa mantra que a gente começou a entender, começou a trabalhar. Depois eu vou mostrar lá as transformações que nós já fez e convidar vocês para ir para a jornada de agroecologia na Bahia e se quiser também fazer um trabalho lá no assentamento. Agora só gostamos de trabalho crítico, não gostamos de trabalho cego. É muito interessante esse processo, né, da agroecologia, porque ele sai dos povos tradicionais para as pessoas, os não tradicionais, né, os ocidentais, e depois volta para os tradicionais. Porque igual você falou, essa coisa da diversidade de culturas, né, tudo isso, né, os povos indígenas tradicionais tudo praticavam e praticam, né? E isso, de repente, as camadas médias urbanas se apropriam, escrevem livros, isso aqui, permacultura, lá. E hoje a gente tem um movimento disso, tá voltando ainda, né, para esse mesmo lugar de onde saiu, né? Esse grupo. Olha, isso aqui mesmo. É revolucionário fazer isso hoje. Então, as duas grandes transnacionais se apropriou. A Monsanto se apropriou da semente, criou gene, teve vários estudos e dominou tudo. A Bayer domina os venenos e os remédios. E também eles, com as outras, parece que 10 empresas aí, dominam a questão dos alimentos. Então está envenenando a terra, envenenando a gente, eles produzem. Domina a semente, que não é uma semente chamada Terminator, que não germina mais. E quando germina não dá, não tem o pacote tecnológico dele, essa coisa toda, então não vai. Então a gente vai começar a fazer a agroecologia, começa a entender
Porque a gente, para fazer agroecologia, precisamos voltar para a terra, para o território e para as sementes. E quando a gente vai olhar, nós tínhamos uma variedade de mais de 300 alimentos, que hoje estamos dominados aí, por se contar nos dedos aí, 10 a 15 alimentos que nós alimentamos hoje. Tudo dominado. Desde a semente aos processos agroindustriais, chega na nossa mesa numa facilidade rápida e negócio. Hoje o salgadinho, não sei o que, tanta coisa. Aí tudo processado e dá uma máquina extraordinária para ele. Dá não, a gente compra uma máquina extraordinária para ficar ali querendo mudar o mundo naquele processo e se envenenando toda hora. Aí uma garrafa de Coca-Cola ou outras coisas ali, a gente termina e nós não temos mais esse conhecimento. Aí quando você vai ir mais além, você vai ver a mandioca. Quantos produtos hoje tem a mandioca aí? Quem foi que domesticou? Os povos indígenas. Aí precisa beber na fonte dos nossos antepassados. Como é que eles teve essa capacidade de uma rama venenosa? Foi pesquisa extraordinária, foi grandiosa. Transformar uma rama venenosa num produto belíssimo, que até para furar nos poços profundos aí de petróleo do pré-sal, precisa da mandioca. Então, como é que eles fizeram isso? E hoje a gente não valoriza isso. A gente não tem como... Às vezes, a Dilma foi falar desse processo da mandioca, foi uma esculhambação no Brasil sobre isso. E ela estava certa falando desse processo. Né? Então, outras questões que estão aí que a gente perdeu. Então, trabalhar esse processo das sementes, valorizar essas coisas, hoje é um processo revolucionário. É simples, mas é uma coisa revolucionária. Precisa do saber das universidades do conhecimento, das universidades que tem esse processo tudo aí avante. Muito forte. Então, nós precisamos disso. Então, os CRAO, quando teve esses tempos aí para recuperar as suas sementes, estava lá na Embrapa. Esse banco de gemas praticamente a Monsanto passou a mão neles. Ainda tem lá no negócio, mas eles levaram o que era importante e eles carregaram. Na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Carregaram esse processo. Mas eu tenho certeza que várias universidades têm várias coisas importantes guardadas aí, que nós precisamos resgatar. Isso é possível, se nós entender a gente, vocês entenderem a gente entender vocês, construir uma relação de amizade e começar a fazer esses trabalhos. A biologia está aí, né? A ciência hoje mais estudada, sobretudo, e está indo para a mão das transnacionais. Nós precisamos fazer que a biologia, o conhecimento da biologia, sobretudo, volte e também absorver os conhecimentos ancestrais que estão aí, quase se perdendo, com os anciãos já em situação difícil e quase se perdendo. Então, mais uma vez, dizer a vocês que esse trabalho que vocês estão fazendo aqui tem uma importância muito grande. O resgate dos conhecimentos tradicionais, e aí vai entrar semente, vai entrar saberes, vai um bocado de coisas que estão importantes, que está se perdendo. Vocês mesmo aqui, né, em Minas Gerais, tem um povo aqui muito sábio, inclusive é de uma resistência tremenda, não conseguiu perder a sua língua, do Machacalice. Ali é um povo de uma resistência extraordinária de negócio e resistência mesmo de cultura. Ali não é povo que se rende. É um povo que precisa ser estudado profundamente para como é que essa força vem essa força. Com tanta perseguição, com tanto ódio a esse povo, com tanta destruição a esse povo está vivo e resistindo e garantindo a sua cultura. Isso é uma coisa espetacular. E aí, quando você for também nas questões do povo preto, Ave Maria, milhões de exemplos. Por que nós cultuamos os orixás? Por que nós cultuamos outras crenças? É porque isso aí foi fortalecido. O que nós passamos aqui no Brasil e na América não foi brincadeira. A metade do nosso povo foi jogado no mar para os tubarões comer, vindo nos navios. E aqui resistimos, estamos hoje aqui.
mandaram a gente não... Criaram um programa para nós desistir de ter filhos, né? Nós insistimos, nós estamos vivos aí, graças a isso. E agora estamos ameaçando. Qual é o problema das elites hoje aí? Quanto essa confusão toda aí? O povo preto, os povos, está ameaçando eles nas questões do... Se não tem nada a ver com isso, que da terra tem terra, aí que eu estou dizendo para vocês, o Brasil tem terra demais, tem coisas... Cabe todo mundo, mas eles insistem em eliminar a gente. Então isso tudo a gente precisa ter clareza para que a gente possa avançar. Ô Joelson, você falou essa questão da semente, você começou falando que é até fácil, né? Mas depois você falou que é difícil pra caramba, né? Eu queria saber, você explicar como que é o processo de conseguir assim, uma semente que não é ainda mexida pelas grandes corporações, entendeu? Como que vocês fazem para conseguir um milho que não seja transgênico, de onde vem, como que é que funciona essas articulações e tudo? Olha, se é fácil, se é difícil? É difícil porque hoje, principalmente o milho, que o milho é fácil para polinizar, é muito fácil, muito abelha, o vento, tudo é... Então, é muito difícil ter os lugares hoje reservados para fazer esse trabalho que a gente vem fazendo. Mas é um trabalho compensador. Esse milho aqui mesmo, nós temos 10 anos, vai fazer 11 anos agora que nós estamos com ele lá na Bahia. Cultivando ele, plantando e repassando para os povos indígenas. O pessoal que não tem a semente, quando pega essa semente, aqui é um chip de computador. E aí vai, é uma coisa muito boa, muito bonita, e tem um diálogo muito forte, a semente dialoga muito bem com a semente. O povo nordestino tem uma resistência tão grande, e graças às sementes. A semente, eles podem, um dos filhos morrer de fome, mas eles não comem a semente. Eles sabem que ali é a vida deles, é a vida das futuras gerações, então eles não comem a semente. Resiste a seca e não come a semente. Então, tem toda uma tradição, tem toda uma coisa, e tem cultura, muita cultura dentro disso. Então, é um processo que é, ao mesmo tempo que é fácil plantar lá e ter, mas é difícil cultivar, cuidar, porque isso aí tem. Outra questão é a guerra que os americanos fazem. Nós mesmo lá no sul da Bahia, foi bom que acabou com os coronéis, mas nós estamos há mais de 30 anos numa crise da vassoura de bruxa, que é um fungo melhorado em laboratório, que foi colocado lá. Então, isso faz parte da competição. Esse dia saiu até uma reportagem aí falando sobre essas questões aí, dessa guerra bacteriológica, dessa guerra de fungos, etc. Então, eles estão preparados para tudo, para fazer isso aí. Então, vem fazendo tudo isso contra a gente. Então, não é fácil ter uma semente dessa. Mas, ao mesmo tempo, é simples se nós se juntar todo mundo para tentar organizar isso. Então, a simplicidade está aí. E é uma coisa que a gente tem que começar a entender. Mas, para entender a questão da semente, é preciso entender a questão dos alimentos. Se você não entender a questão dos alimentos, você não vai entender a questão do poder que é a semente e do poder que ele já controla nós. Então, eles já fizeram tudo. Controla a semente, controla o paladar e controla a doença pelo remédio. Dá veneno, depois a gente adoece e depois eles vendem o remédio para curar. Então, está tudo isso... Quem faz isso? E agora a Monsanto comprou, a Baia comprou a Monsanto. Então está tudo dentro de casa, não tem outro. E nós não temos saída. A humanidade continuar na perspectiva da sociedade americana, precisa de 4 planetas Terra. Nós só temos 90% da população vai ser liquidada, logo, logo. Não tem muito tempo. E nós já estamos há 30 anos atrasados, se dá conta disso. Quem está em risco não é os povos originários agora só, não é os quilombolas, é a humanidade, tá? 90% da população. Quem tem dinheiro é 10%. E eles já estão projetando, tem filmes aí já falando, mas pensa que é tudo, como a gente vê uns filmezinhos desses aí, acha que é, como é que diz, é ficção, né? Só.
Ali não é ficção não, é preparação para o futuro. Ele já está com tudo preparando. E 10% é fácil alojar em qualquer outro lugar. 10% da população. Agora, 100% é difícil, né? Então, ele vai deixar a terra arrasada e vai procurar outro planeta e cair fora e deixar nós aí. Nós vamos perecer todo mundo e a Terra depois daqui a 100 mil anos volta de novo. 100 anos, 200 mil anos. Ele volta tudo de novo aí a Terra. E nós, como sociedade, como humanidade, fomos por isso evaporados. Isso já aconteceu com outras populações, né? Nós estamos em risco, agora nós estamos em risco profundo mesmo. Então nós precisamos entender isso. A nosso povo preto já estamos sendo exterminados nas periferias, que nós aqui no Brasil mata mais gente que qualquer guerra dessa que vocês procurarem. Fiquem horrorizados com guerra lá fora. Não fique não, o povo preto está morrendo mais do que qualquer guerra dessa. A gente foi muito, a sociedade ocidental foi muito educada ou adestrada para a gente ser um ser supremo. A gente pode destruir tudo, pode acabar tudo, que a gente depois resolve, não ter cuidado com nada. Mas isso aqui é um ser. Isso aqui é um ser, tem vida, tem... Então, nós não aprendemos isso, que isso aqui é um ser. Nós achamos que isso é qualquer coisa, não tem sentido nenhum. Mas é isso que eu estou dizendo, para as comunidades indígenas, as comunidades originárias, isso aqui é vida. Para o nordestino, isso aqui é vida. Então não é qualquer coisa, é vida. Então é o maior cuidado do mundo. Eles pegam as melhores espigas de milho, seleciona, organiza, guarda num cuidado, com cinza, mistura com outras coisas, guarda lá no cuidado. Não, passa necessidade, mas não come. Porque ele sabe se comer quando vir a chuva, for plantar, não ter aquela semente guardada, a comunidade deles morre de fome. Então é todo um cuidado, todo um ritual com isso. Então, porque isso aqui é um ser, entende que isso aqui é vida. A mesma coisa da floresta. Nós nunca tivemos, a sociedade ocidental não entende que ali é um ser cheio de vida em abundância. Então tem uma diversidade de vida, de coisas, e tem uma harmonia aí, um diálogo entre eles, de uma profundidade danada. O mais velho morre para dar vida aos mais novos, e todo um processo de negócio. Eles dialogam entre si, mas a gente nunca teve esse processo, muitas vezes a gente não tem esse conhecimento para dialogar com essas. Dialogar com a floresta significaria a gente entrar no seio dela e começar a perceber a importância dela. O papel da floresta, o que ela traz de benefício para a gente, o que ela pode de melhorar a nossa vida, a nossa relação, essa coisa toda. E nós entender que nós somos parte daquilo ali, nós não somos donos, não somos proprietários daquilo. Nós somos parte. Se ali acabar, nós também se acabamos. Se ali viver, nós viveremos fortemente. Então nós temos que começar a entender esse processo. Se nós não entender, a gente pensa que é um ser supremo, que pode destruir tudo. O capital faz a gente pensar assim. Nós somos um ser supremo, que podemos destruir tudo e nada vai acontecer. E a Mãe Terra é coisa sagrada. É mãe, já chama mãe. Então, como é que você bota fogo na sua mãe? Como é que você bota veneno na sua mãe? Como é que você destrói a sua mãe? Então, essas questões é preciso, nesse diálogo, agora, compreender essas coisas. E lá dentro está tudo que nós precisamos. A cura para o câncer, a cura para a diabetes, a cura para tudo quanto é doença. Está lá dentro e a gente fica... São os melhores perfumes para a gente se beijar, se cheirar, que é bom, né? Então, uma série de questões está ali dentro. Os fungos mesmo, que eu estava falando dos fungos. Na Mata Atlântica tem milhões de fungos. Pode ser fungo
Benéfico pode ser fungo que... Mas ele tem um sentido por estar ali. Ele não está ali por estar, ele tem um sentido. Então, nós compreender isso e começar a ver. Inclusive, e pedir licença à Mãe Terra, à floresta, para usar, que ele pode, ele é generoso. A gente que não é muito generoso, mas eles são generosos. E possibilitar que a gente pode tirar. Eu estava vendo esse dia lá numa instituição chamada CEPLAC, a quantidade de estudo de fungo que eles têm lá guardado, mas não passa para ninguém. É uma coisa triste. Então, com aqueles saberes, você tem fungo lá que 1 quilo é uma fortuna. 100 gramas é R$75. Tem das melhores espécies. Não falo dos fungos japoneses, aqueles... Como é que dá o nome que eles falam? Shiitake. Nossa, floresta pode produzir quase tudo, tá tudo ali. Tem até melhor. Entendeu? Então, mas nós não dá valor. Chega os caras, destrói tudo, nós não diz nada. Quando a gente vai, carrega tudo. As universidades americanas estão vindo aqui carregando tudo quanto é de biodiversidade. Na Amazônia, do mesmo jeito, de tudo quanto é lugar. E nossas universidades também, muitas vezes, faz pesquisa para entregar a eles. Né? Então, muito poucas pesquisas que é feita para entregar ao nosso povo de conhecimento. Então, nós precisamos voltar para essas questões. Mas essas questões nós precisamos dialogar e aprofundar para avançar. Tem mais coisas aí que a gente pode aprofundar. Joelson, não sei se vocês e pessoal, não sei se vocês viram que os Yanomami ganharam um prêmio aí com o cogumelo deles, que eles estão plantando e vendendo agora, né? E aí é nas cozinhas mais alta cozinha do mundo aí, ganharam um super prêmio aí. Essa coisa do cogumelo da floresta. Eles têm muito cogumelo. Eles comem muito tipo de cogumelo. E a sociedade amazônica, a sociedade indígena, dos Yanomami, esse pessoal aí, são uma sociedade extremamente evoluída. Inclusive saiu uma reportagem na BBC da evolução, que era aquilo ali antes da invasão dos espanhóis e dos portugueses. E o massacre que eles fizeram só com o extermínio dos povos, com as doenças deles trazidas de lá. Então, estrago. Aí quando chega aqui diz que não tem índio, não tem Ave Maria, aqui tem. Então, essas questões que nós precisamos falar. Você falando de dialogar com semente, respeitar a mãe terra, a natureza e tal, faz pensar muito na educação, né? Tanto que é importante a criança já crescer com esse olhar, assim, do respeito, do valorizar o território e tudo mais. Como que é lá a educação no assentamento? Olha, nossa educação ainda é cartesiana e ainda é uma educação ainda problemática. Nós estamos fazendo todo um esforço para tentar mudar isso e agora nós, na Teia dos Povos, estamos trabalhando para construir essas 4 grandes escolas. Porque essas grandes escolas, a escola da que nós vamos fazer parte aí é a Escola da Floresta, do Cacau e do Chocolate. Nós moramos no bioma Mata Atlântica, então tem tudo a ver com a gente. Essas 4 grandes escolas é para dialogar com as partes e depois unificar as partes. Nós estamos entendendo que a criança tem que ser educada na barriga da mãe. Então nós precisamos evoluir com a educação nossa para esse processo. Aí no pré-natal, começar esse processo todo, essa coisa toda. Mas se nós não tiver jeito, pegar a criança a partir de 1 ano e ir para o terreiro lúdico, onde as crianças vão aprender brincando. Aprender brincando com a floresta, aprender brincando nos espaços que tem. Não é o prédio que é a escola, mas é outra dimensão que nós estamos querendo dar nas nossas escolas. E aí, hoje com a evolução, a partir dos 7 anos, a gente começa a ir para as oficinas. Mas o certo que nós estamos dizendo é que 10 anos, com 10 anos,
o máximo 10 anos tem que ir para as oficinas. E lá nas oficinas, que ele optou ir para a oficina, ele pode ir para o processo de conhecimentos. Se ele gostou ali, ele fica ali. Se não quiser, ele vai para outra oficina. Mas tudo se transformar em oficina. Um pedaço de floresta é uma oficina. O solos é uma oficina. Robótica é outra oficina. Então, uma série de oficinas. Se o menino quer aprender a ir para a Lua, para outro espaço, ele tem que ir para a oficina que vai aprender a fazer foguete, e essa coisa toda, vai desenhar o foguete. Então, uma série de questões que nós estamos querendo mudar na nossa escola para fazer isso. Qual é o problema? Nós ainda não temos autonomia para esse processo e nós não temos ainda educadores preparados com essa visão de construção. Então, nós estamos fazendo todo um trabalho de construção desses processos, trabalhando para buscar um pouco da independência e mesclando aí no primeiro momento. Nós vamos mesclar, porque não tem jeito aí, mas a nossa missão é daqui a um tempo, a gente tem essa escola que parte do terreiro lúdico e vai até o ensino superior, dentro da nossa casa, dentro da nossa aldeia, para que a gente possa aí, pelo menos, ter uma formação. E quando o menino ou a menina tiver de sair, ele sai para fazer mestrado ou doutorado. Mas esse ensino até o superior lá dentro das nossas comunidades para isso aí. E aí, quando ele for para o mestrado e doutorado, se ele quiser ir embora, vá, mas ele leva dentro dele a nossa aldeia, leva dentro dele o nosso assentamento. Pode voltar e pode não voltar, mas onde ele estiver, ele está pertencendo a nós. Então, nós temos que fazer um trabalho disso. E é bem mais fácil do que a gente enrocar muita gente para longe, para as universidades, para a formação básica, essa coisa toda, e quando chega aqui, tem problemas graves. Primeiro que ele sai do seu local, vai para outro local desconhecido, quando chega nesse local desconhecido. Essa educação, não estou falando daqui, porque é outro problema que hoje, para a gente falar, é muito difícil. Porque nós estamos numa situação das pessoas estar muito sentimentalistas, então qualquer coisa está falando com ele. Não estou falando do nosso processo que nós estamos atenados, não estou dizendo isso, estou dizendo da estrutura de Estado, da estrutura das universidades. Então essas estruturas, ela muitas vezes não forma, ela deforma. Ou então, quanto avança, como diz lá, o menino já vem numa certa posição, então chega aqui e fraqueja. Fraquejar de machado, não sei se vocês sabem o que é isso. É uma madeira meia torta, uma madeira, o negócio você pega e começa com o machado, tirar as casquinhas e fraquejando. Mas sempre fica com defeito. Então não tem jeito. Então, nós precisamos evitar para vir para cá para fraquejar. Ou então para deformar. Mas isso vai demorar tempo, não se preocupe que vai demorar tempo. Nós fez um tempo imposto pelo Ocidente, pelo Fordismo, né? Que a gente tem que ter um tempo para acordar, ter um tempo para trabalhar, nós temos que ter um tempo de... virou uma máquina, nós se transformamos todos na máquina. Por mais que Charles Chaplin disse, nós não somos máquinas. Mas nós insistimos em ser máquina. Então o capital fez nós tudo de máquina. Então nós precisamos desfazer essas máquinas que estão dentro de nós e fazer outro tempo, que é a questão da construção que nós queremos, estamos trabalhando para fazer. Através da agroecologia, nós construímos outro tempo, que não é o tempo ocidental, não é o tempo do relógio. É o tempo nosso, o tempo das marés. Só a maré vai dizer. É o tempo dos orixás, dos encantados, quando chega, só ninguém pode marcar esse tempo. Mas nós temos que respeitar esse tempo. O tempo da fala dos povos que não tiveram fala, perderam a fala. Então só eles que podem determinar o tempo que eles vão falar. Que não tem. Os anciões que tem coisa boa para falar. Então é outra pegada que a gente está querendo, estamos trabalhando para fazer isso.
Pode demorar 100 anos, 1000 anos, mas nós vamos chegar lá. Então aí foi em 1992, olhe bem, preste bem atenção nessa foto, que vai ser importante. 1992, quando a gente chega no assentamento Terra Vista, já falei para vocês que... Deu uma paradinha. Foi 8 de março de 1992 para homenagear as mulheres. E quando chega lá, era de 3 mulheres que moravam na Vieira Solto, no Rio de Janeiro, que era a dona da terra. Do espólio de Elias Cafanhaque, que era um coronel que tinha lá, que comandava a região. Para frente. Aí era a fazenda Bela Vista, quando a gente chegou. Uma das donas ali, essa tá de Bonel, e o gordo ali, tanto cá, era o engenheiro agrônomo, hoje é deputado estadual, Marcelino Galo. E ali os trabalhadores da fazenda. As casas da fazenda, essa casa sede, hoje é um alojamento. Todo esse processo aí foi de luta do MST. Nesse processo de luta, a gente conquistou a terra e continua. Aí tem luta por educação, todo o processo nosso aí foi de luta e de caminhada. Caminhada de Itabuna, Salvador. Nós viemos aqui para o Vale do Aço, na época que fomos para Brasília de pé. Foi todo um processo aí que a gente passou. A luta por educação, essa foi a primeira escola, essa foi a primeira escolinha nossa, meio segura, meio... Mas foi lá que a gente voltou, você passou duro. Ali a nossa escola, o Centro Integrado Florestan Fernandes. Florestan Fernandes. E essa questão da relação com a educação que a gente tem, muito forte. Ensino Fundamental 1 e 2 nós temos aí. Aí a questão da discussão a formação de educadores e a discussão da Escola da Floresta do Cacau do Chocolate. Eu vou falar sobre as duas escolas. Tá? Depois eu vou falar. Quer falar sobre isso? Esse é mais ou menos os cursos médicos que a gente tem personalizante, tem mais cursos lá. Mas é 8, né? 8 cursos personalizantes. E agora estamos acrescentando mais esse, que é esse de engenharia florestal ainda não vai ter agora, mas os outros vai ter. Também não é de engenharia de alimentos, vai ter um curso de agroindústria de alimentos, com ênfase em chocolate. Já fizemos o primeiro circuito, agora vamos fazer o segundo circuito dessa questão das plantas, da comida alimentícia da Mata Atlântica. Bioconstrução, provavelmente já está para ter começado, não começou, mas vai começar o ano que vem. Seu nome, Jorge, posso só uma perguntinha? São quantas famílias, quantas pessoas? Não sei se vocês já falaram, eu perdi. Aí nós ocupamos com 360 famílias. Hoje, depois da luta, sobrou 28 famílias só. Depois de 5 despejos, sobrou 28 famílias. E hoje nós estamos 55 famílias.
Um assentamento de 55 famílias. 913 hectares, 313 hectares de mata atlântica preservada, 200 hectares de cacau cabruca e umas 100 hectares de pasto para criação de gado. E outro tem a piscicultura com 7 hectares e meio de lâmina d'água e aí por diante. Aqui é a primeira turma nós reformamos lá a primeira turma de agrônomo, MST, Pronera e UNEB, Universidade Estadual da Bahia. E a segunda turma de especialização em agroecologia, aplicada para a agricultura familiar. Foi uma luta junto com a MST, Pronera e UESC, Universidade de Santa Cruz. Aqui foi quando nós começamos as ações que eu falei. Nós queríamos ser capitalista, mas não teve jeito. Plantamos 2 milhões de pés de abacaxi. Fizemos a evolução. Agroindústria de doce, foi uma confusão. Nada deu certo. Em 2000 nós estávamos quebrados. Aí foi a gente inaugurando, festa que nós fazíamos. Mutirões, uma série de coisas. A transição da agroecologia, aquela casa que vocês viram lá, está ali, ó. Olha. Preste bem atenção nessa. Passar? Não, calma. Prestou atenção? Vai. Ali é piscicultura? Ali. É, piscicultura. Nós Retangulares. temos 7 hectares e meio de Aí essa aqui no modelo capital, como o José não coloca. Aí foi mais um aninho só, hein? Pode falar. Não, pode falar. Eu só estava perguntando se ainda tem a piscicultura lá. Tem. 7 hectares e meio de água. Uma pergunta, olhando essa foto, o assentamento optou por fazer uma espécie de uma agrovila e áreas de plantio coletivo, ou cada casa o seu lote? Não, esse assentamento tem uma especialidade que é diferente dos outros. Aí, quando nós entrou, estava uma discussão sobre essa questão do processo de produção e a discussão da terra. Como é que nós deveríamos dividir a terra? E todo esse processo de discussão. E nós já estávamos tendo algumas experiências que da terra ou sem terra só simplesmente não adiantava nada. Então nós precisávamos encontrar um caminho para discutir essa questão da terra. E essa foi a primeira área que fomos discutir. E também estava no processo da queda do Muro de Berlim, sobre aquela tiro forçado. Então a gente aí trabalhou, hoje é um misto. Graças àquele primeiro período nós começamos a discutir isso e tomamos uma decisão que a terra tinha que ser medida pelo trabalho, e não pelo quadrado burro do INCRA, e nem pelos olhos. Então, é um assentamento hoje que é um assentamento que tem conserva e cuida da individualidade e cuida do processo coletivo também. Então está entrelaçado. E estamos avançando nesse processo que parece que é a melhor forma que tem. Respeitar a individualidade e também cultivar o coletivo, que tem coisas que o indivíduo não faz, só o coletivo é possível fazer. Olhou bem essa foto? Bora ver a outra. Vocês achavam que era daquele jeito de antes, né? E povo vai falar de agroecologia que vai ser serpelada aí. Volta lá de novo para ver aí, para vocês prestarem atenção. Foi o processo da transição agroecológica. Até a cor da água mudou, né? Aí a foto mais recente é essa, que a gente tirou esse ano. E os cacau estão no meio da floresta aí.
É um sistema, depois eu vou falar sobre esse sistema que é importante, o sistema Cabruca. Bora. Aí nós tivemos a gratidão de ter a visita de Ana Primavera. Alguém conheceu Ana Primavera aí? Essa aqui é o que fez o livro que inspirou você? Inspirou a gente. Legal. Aí tem também a ajuda de Ernest Goethe, tem a ajuda de várias outras pessoas que trabalham na agroecologia. Mas ela, para nós, foi a figura importante. E lá nós temos o título a ela de Cacique da Agroecologia. Cacica da Agroecologia. Tem uma foto ali mais na frente, vocês vão ver. De como colocar. Lá, ó, aqui como é que está. Esse é o campinho, olha lá o campinho como é que é. Olha ele hoje. Só não reflexão no campinho porque o povo lá é muito fanático com futebol. Aí deixamos esse espaçozinho lá. Pode passar? Pode. Os caminhos nossos aí, né? A recuperação do solo degradado. Aqui, ó. Aquela figura lá em cima sou eu e os dois meninos. Eles estão pendurados. Hoje um tem 21 e outro tem 19 anos. Mas tem uma foto desse grande também assim, pendurada também. As fotos estão trocadas, né? Quer dizer, aquele antes está com esse depois daqui de baixo. O rio, onde aqui, ó, Entendi. tudo. Tá cruzado. Tá. Não, porque eu estava entendendo ali que foi um pouco diferente. Entendi. Tem que trazer pra cá depois. Não, mas tá bom. Só porque o começo. Qual que é o Não, nome? mudou mesmo, até as pedras subiram, eu pensei. Qual que é o nome do livro que inspirou vocês? É sobre solos, eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar o nome deles e trago para vocês. A gente ganhou uma coletânea, que ela deixou pra gente lá na biblioteca e agora recentemente chegou a menina que escreveu a história de vida dela, chegou lá no assentamento e deixou outra coletânea também de livros com a gente também, era pra ter trago, a gente acabou esquecendo. Então aí foi outro passo importante que a gente, depois desse caminho, começou a transição agroecológica, nós fomos entender. Nós fizemos a área de cacau baseada em Confúcio, que ele diz, faça uma ideia para os olhos do mundo, para os ouvidos do mundo, e ela por si só se transforma em milhões. Nós, com 2000 quebrados, não tinha nada para fazer, o pessoal não queria mais o cacau, o açúcar de bruxo, estava uma confusão, um desânimo. Começamos uma horta, baseada nessa questão do livro de Ana Primavera, e aí foi ler Confúcio, ver essas frases, aí pegamos a área na beira da estrada e recuperamos essa área, recuperamos o solo, recuperamos essa área. Essa área virou a falatório do assentamento, todo mundo confusão, acabou com a terra, acabou com a roça, acabou com... Aí daí, um pouco tempo, começou o pessoal, o cacau ficar bonito, essa coisa toda, o pessoal começou... Aí foi outra conversa, e aí todo mundo, finalizando, nós triplicou a produção de cacau. Triplicar a produção de cacau significa nós voltamos a ficar ricos de novo. Mas aí estava comprando tudo fora do assentamento. Aí fomos discutir, como é que nós precisamos existir. Só vendedor de cacau, aí fomos fazer uma leitura disso. Os latifúndios, os fazendeiros, os coronéis, tudo quebrou por isso. Então nós precisamos diversificar isso aí, fazer uma coisa mais do nosso jeito. Aí começamos também a cuidar dessa questão da soberania alimentar, que é a própria existência, estamos discutindo como existir num local, numa terra, para a gente sobreviver tranquilo e sem fazer isso. E o cacau e o chocolate vai ser para nós renda ou uma poupança, para que a gente possa ter. O cacau não é mais o ponto de partida, não é tudo mais. E nem nós estamos indo para a cidade trocar alimento. Agora nós já estamos invertendo, nós estamos vendendo todos os dias alimentos fresquinhos na cidade e até para o Zap, fazendo cesta. O pessoal lá vende agora até para o Zap, o Zap está fazendo.
Aí as pesquisas participativas que nós começamos a trabalhar. A escola para nós foi um ponto importante. Nós lutamos pela escola, primeiro a escola Fundamental 1 e 2. Começamos a escola de segundo grau, ensino profissionalizante. Que isso foi, e formamos as duas turmas que nós falamos ali. Que isso foi uma promessa que em 1993, depois de 5 despejos, nós voltamos pela 6ª vez até, reocupamos, e no dia de Natal, na transição de 24 para 25, 12 horas da noite, nós fomos para o palanque, fizemos um palanque para falar para uma multidão, 28 famílias, deserdadas de tudo, sem nenhuma perspectiva, de nada. Aí, nós vamos conquistar a terra, e quando conquistar a terra, nós vamos construir uma escola para nossos filhos se tornarem doutores e nunca mais passar por essa situação que a gente está. Nós tínhamos uma serpente para... A ceia era uma serpente, um pico de jaca e olho de feta, mamão verde e banana verde era a nossa comida da ceia. E uma cachaça, não era mineira, era lá. A cachaça de tão boa para a gente tomar uma dose, precisava espremer 5 limões. Então, foi essa que deu a força a nós. E agora estava lendo um livro sobre as ideias de Confúcio, sobre a questão da liderança, e estava falando dessa questão. Nós temos que ser, acima de tudo, otimistas. Por isso que eu hoje estou otimista que nós vamos virar o jogo. Aí é o viveiro nosso, tem a unidade de produção. Esse aí é capixaba, chegou analfabeto aí, hoje é técnico em agroecologia, esse que está com a planta. E participação do processo. Essa foi a área de cacau que nós fizemos para fazer a experiência. Veja, tem uma estrada assim, tem outra aqui assim, todo mundo passava aí. Era uma confusão danada, mas vamos. Aí é o nosso processo do nosso cacau. Esse chocolate que vocês estão comendo é todo selecionado, quebrado no mesmo dia, botado para fermentar, passa de 7 a 8 dias fermentando e depois passa de 7 a 8 dias secando. Depois de seco, nós fazemos o chocolate, a barcaça lá, os frutos. E agora transformou na escola de chocolataria, que é para formar o nosso pessoal, para daqui uns 3 ou 4 anos, nós botar uma fábrica de chocolate, que é para vender para todo mineiro e todas as mineiras e quem mais quiser. Por enquanto ainda estou trazendo só nos eventos, etc. Vou ver se faço uma aliança aqui com o mercado aí do armazém do campo para botar um chocolate aí. Logo, logo você vai poder visitar lá e comprar um bom chocolate. E um bom nibs. Outra questão é a questão da discussão de gênero. E aí nós passamos a descobrir que não adianta ficar falando de gênero, querendo ter igualdade, se a mulher não participar do processo produtivo, ela não vai ter a independência dela e manter a emancipação dela. Então é preciso que ela se inclua no processo produtivo, se torne uma pessoa produtiva, e tenha seu dinheiro no bolso, que aí ela não vai comer desaforo de ninguém, a cozinha não será o seu destino final. É outra discussão dentro de casa, é outro processo. Que os bichos velhos, como dizem os bichos velhos vai ter que entender, senão está fora do espaço. Ela vai embora, manda ele embora e fica lá, né? Então o processo é outro. Aí essa questão das guardiãs da semente. Essa é a nossa moradiazinha.
Então, esses é 3 pontos de partida nossos, e reafirmamos esse compromisso, que é o novo compromisso, que está aí já com uns 2 anos, que provavelmente vai gastar uns 20 anos para nós chegar onde a gente quer. Que é garantir a soberania alimentar de todas as famílias assentadas. Isso é que eu estava falando, é a nossa existência nesse local. Aumentar a renda de 2 salários mínimos para 5 salários mínimos. E garantir uma formação acadêmica completa para todas as crianças e jovens do assentamento, que eu estava falando até nível superior. Aí depois outras questões nós podemos ir para fora, mas essa base nós vamos ter. E garantir que os jovens e adultos tenham acesso à formação técnica e profissionalizante. Aí, nós, nesse processo todo, estamos entendendo que nós sozinhos não adianta nada ficar uma ilha de sucesso no meio da pobreza, o negócio não vai para lugar nenhum. Então, nós estamos construindo a teia dos povos, que é uma relação para nós avançar. Uma cacica lá no meio. Na cacica da agroecologia. E esses são pataxós, é o que? O Tupinambá, essa galera que está aí junto com vocês? Aí tem vários, Tupinambá, Pataxó, ali mesmo é um Tupinambá. Aí tem vários negócios. O povo preto. A casa de Maria Muniz é Pataxó. Pataxó e Tupinambá. É uma grande educadora popular. Um Bora. conhecimento muito grande nessa área de educação. A rede de sementes, que é aquilo que eu estava falando hoje, de tarde, no sentido da gente trabalhar esse processo, as guardiãs de semente. Essa semente aí tem 10 anos na nossa mão, vai fazer 11 anos agora. E veio esses 2 saquinhos de semente. E aí foi se transformando, hoje na Bahia inteira nós já temos semente desse mesmo. Mas é um saquinho desse tamanho, gente, que vê na foto aí, pensa que é um grandão, desse tamanho. Então essa semente está abraçando, essa semente está rezando. É uma quilombola. Ela é uma quilombola lá do Recôncavo. E eu conheci o povo dela lá na África do Sul, quando eu estive lá. É o povo San, do povo San. O povo que foi mais caçado. Os ingleses matavam ele como matavam um passarinho. Fazia concurso de tiro para matar eles. Com rifle. Isso aí foi no encontro, na jornada de agroecologia, que ela participou com a gente. E aí vocês distribuíram a semente. E ela ganhou essa semente aí. Acho que em um momento de emoção o pessoal registrou esse momento. É isso, a semente é uma coisa extraordinária. Quando as pessoas se aproximam da semente, é uma alegria, uma coisa fantástica. Esse processo foi um processo de muita discussão e também de perceber, porque chegou o momento que nós percebemos que nós não tínhamos para onde ir, não tinha caminho mais. A gente estava no processo, o MST da Bahia é um movimento muito forte do Brasil, e nós já tínhamos feito tudo para avançar e nada. Cada vez mais nós voltávamos para trás e era aquele processo todo. Cada esforço que a gente fazia daí a pouco acabava tudo. Porque nós estávamos na lógica do capital, na lógica da agricultura tradicional. E esse espaço não tem mais espaço para nós. Não há possibilidade. Então aí foi que nós fomos pegando isso que eu disse para vocês, livros, lendo, encontrando pessoas que estavam já mais tempo nos processos da agroecologia. O MST começou a discutir a agroecologia, a agricultura orgânica, mas não tinha, ficou muito na discussão, no processo da discussão, e passou a fazer grandes enfrentamentos com o agronegócio. E na minha lógica, fomos derrotados, porque nós fomos para cima sem
sem uma outra base nossa para mostrar o contraditório. Eu era uma pessoa, já fui parte da direção nacional do MST, já fui da coordenação nacional do MST, já fui em todos os espaços do MST a nível nacional. E tinha uma discussão tanto dessa questão da escola, como desse processo da terra, né, que foi o primeiro processo que a gente encontrou, foi isso. Né? Eu acho que tem poucos assentamentos do Brasil com essa lógica da questão da terra, da divisão da terra, a divisão pelo trabalho e não pelo quadrado burro do índio. E nós começamos a entender que era preciso fazer a luta da continuidade, nós somos a favor da luta pela terra e território, mas que era preciso apresentar alguma experiência bem-sucedida que desse certo. Então aí a gente foi discutindo isso, mas não encontrou muita força dentro do ativismo que a gente estava. Eu, em 2000, volto para dentro do assentamento e começo a fazer esse trabalho, mas participando da direção nacional, participando de todo o processo. Aí eu cheguei a um momento que estou com 11 anos, exilei lá dentro mesmo, saí de tudo e fui lá para dentro para implantar esse processo. Hoje nós somos certificados pelo IBD, nós temos a certificação participativa pelo MAPA, nós temos agora uma certificação internacional, estamos terminando o processo internacional para venda dos produtos nossos, chocolate e essa coisa toda para outros países. Já fomos em vários países graças a esse processo que nós estamos trabalhando e está indo nesse processo. Mas foi um processo muito doloroso, muito duro, porque nós não tínhamos apoio dos governos, da sociedade. Para você ter ideia, é 18 anos, aquilo ali é 18 anos sem um recurso, sem crédito. Então é uma coisa que foi feita na base da perseverança mesmo e dessa questão que foi muito que nos ajudou, tanto essa questão de Ana Primavera, como os livros de Confúcio, que nos falou muito não do falar, mas do fazer, né, da prática, de mostrar. Então isso nos influenciou muito, nos ajudou muito. E hoje já está com uns 2 anos, e tanto que a gente está começando a sair, falar, conversar, mas foi um processo muito difícil, muito duro para fazer isso aí. Primeiro que quando a gente chegou, em 2000, os assentados, ninguém acreditava que era possível mudar nada. Esse foi o primeiro problema. Como vencer o descrédito dentro de casa. Então isso foi difícil. Aí nós começamos por uma horta, depois começamos pela um reflorestamento na horta, e aí fomos evoluindo. Volta lá, Solinho, das 400 mil. Agora nós já estamos propondo isso aí. Recuperar 200 mil hectares de cacau, implantar 200 mil hectares de sistemas agroflorestais, para dentro de 24 anos nós se tornar trilionário. A nossa riqueza não é monetária. Nossa riqueza é outra. Vamos ficar trilionário de outro jeito. Eu sou cabruca, depois você vai falar pra gente, que eu particularmente não sei o que é. Cabruca vem do verbo cabrucar, e de uma corritela que diz: ô Zé, ô Manel, ô Francisco, vem abrir um buraco na mata para plantar cacau. Ou venha ralear a mata para plantar cacau. Porque a mata é muito densa, então precisava abrir um buraco para entrar luz para plantar o cacau. Mas ao mesmo tempo deixar as árvores grandes para proteger dos raios solares. É um sistema extraordinário que é o sistema cabruca. Um sistema que talvez seja um pouco parecido com o que o Babá, o Tupinambá, falou com a gente no começo do semestre. Ele não usou esse termo cabruca, eu não lembro, mas ele falava isso, que é muito mais produção de cacau, né, sem veneno e junto com a floresta, né? Esse é o sistema cabruca, que teve 2 participações importantes. Primeiro, os indígenas, principalmente os Tupinambá, que já tinha essa técnica, e segundo, o povo preto, que
trabalhou isso, que foi os cabruqueiros. Meu pai mesmo foi um cabruqueiro. Com 12 anos ele já estava dentro da mata, raleando mato, derrubando algumas árvores para plantar cacau. Então esse é o maior sistema, tem mais de 300 anos de sistema, e isso é uma cultura extraordinária, que foi, isso morreu muita gente. Depois que o cara plantava, fazia um buraco na mata, ou raleava a mata, plantava o cacau, com 4 anos o coronel vinha lá. Isso é, José, mano, você está com uma roça muito bonita, plantou muito, você pode plantar mais. Agora aqui, senão, aqui tá bom. Você me venda isso aqui e a mata está aí para você fazer mais aí. Se o cara falar assim, eu não vendo meu cacau não, trabalhei tanto, agora vou começar a colher, podia esperar que ia morrer. Outra hora o cara plantava o cacau, quando o cacau estava botando, ele vinha cá para acertar as contas com o coronel, quando chegava na venda do coronel, estava devendo mais do que a roça valia. Aí se reclamasse, morria. Outra hora o cara botava no canto da repetição o dinheiro para o cara que tivesse coragem de ir buscar. Então foi a época que mais matou gente lá dessa coisa. E esse sistema, antes de quebrar, empregava mais de 250 mil trabalhadores. Mas era um sistema semi-escravo com 3 F: feijão, farinha e fato. Essa era a alimentação desse sistema. Farinha e? Feijão, farinha e fato. As tripas. Patada, eu falei patada? Patada? É as vísceras da vaca, bem lavadinha, bem escaldadinha, faz uma boa patada. É um prato típico do povo preto quando era escravizado. Tudo que era resto jogava para a senzala, né? Então eles começaram a incrementar esse prato e aí acabou sendo um prato mundial, conhecido mundialmente. A fatada. Mas é muito utilizada na Bahia. O pessoal da Bahia gosta muito de fatada. Pé de porco. E são os resquícios do processo de escravização. Tudo que era resto jogava para os escravos. Esse faz do limão uma limonada, né? Esse sistema cabruca é um sistema extraordinário que pode preservar a Mata Atlântica. Tem várias espécies aí. Inclusive mesmo nós temos várias matrizeiras. Nós coletamos também semente da Mata Atlântica. Então tem várias matrizeiras aí dentro, marcadas. Cuidado, então é um ambiente muito extraordinário e ao mesmo tempo produtivo. Só que era um sistema semi-escravo, de servidão. Então, e tinha 70% da população era analfabeta. 70%. Então era um sistema que não... E aí o pessoal, os coronéis botou os filhos para estudar Tem um filme, um documentário bom aí que vocês precisam assistir, que é o Magnífico. Se tiver tempo, assistir ele, que você vai contar o que era aquela região lá, como é que era. Os depoimentos. Essa vai ser a estratégia nossa para o futuro nosso. Então veja aí, ó. 92 municípios, 1 bilhão de imposto que isso vai gerar. Emprego para 32 mil famílias, 200 espécies de animais preservados, educação, ciência e tecnologia. Não, é 120 mil empregos, 32 mil famílias. Um investimento de 8 bilhões, 36 milhões de mudas que nós vamos plantar. Então, fortalecimento da vida no campo, em busca do bem viver. 55 espécies de plantas e aves que nós vamos preservar. E a valorização da cultura e da identidade territorial. Então, nos processos lá. Mas isso, os sistemas agroflorestais podem se expandir quase pelo Brasil inteiro. Né? E já é aí que o pessoal já está dado, aí já está muita gente fazendo esse trabalho todo. Agora tem um pessoal confundindo SAF com consórcio. Né? Então tem muita gente confundindo. Eu mesmo estava confundindo na minha cabeça. SAF não é consórcio. Não é, porque... É um sistema. Como um sistema coisa cabruca. do mate,
No sul, né, tradicionalmente eles plantam mate nesse mesmo esquema, dentro da floresta, porque gosta de sombrinha. Mas eu acho que não chega a ser um SAF, é mais uma coisa consorciada, né? Eu não sei muito bem a diferença, eu estava confundindo eu mesmo. E essa questão do SAF que nós estamos propondo é um SAF, é um sistema que vai valorizar vários sistemas de vida que está lá dentro. Então, plantar espécie que pode se tornar um ativo econômico, madeira pode se tornar também um ativo econômico. Por exemplo, nós lá no assentamento somos o maior plantador de pau-brasil. Então nós podemos fazer uma poupança para o filho, para o neto. Plantar 1000 pés de pau-brasil, ele pode, com 30 anos, ele pode cortar 300. E isso perpetuar o pau-brasil. Então tem várias fórmulas, o jacarandá. Então é tanta coisa que a gente pode avançar nesse processo. Esse processo todo, ele está sendo um processo construído. Ele não está dado, mas é um processo que nós estamos construindo no processo aí, avançando. Nós começamos a fazer essa referência, que Terra Vista hoje se tornou uma pequena referência. Nós sabemos que nós não vamos mudar nada. Nós só somos uma possibilidade de uma referência. Ou seja, nós estamos dizendo, é possível a gente mudar as coisas quando a gente quer mudar. Nós temos consciência que é preciso unificar outros povos. Para isso, nós precisamos, estamos sabendo, entendendo que é preciso construir uma cultura dessa questão da existência e também avançar nesse processo produtivo para construir rendas. Ou seja, automaticamente nós vamos construir algumas mercadorias. E que não é problema, nós vamos fazer algumas trocas, que vai ser importante para a gente, e vamos tentar, nesse processo, a construção do bem viver. Então é uma relação aí que nós estamos buscando. E isso já estão também trabalhando no sentido de buscar dialogar com a sociedade. Então todos os produtos nossos é para dialogar com a sociedade. Para o pessoal entender que é preciso ter uma vida no campo, que é preciso proteger, é preciso discutir um consumo consciente, é preciso discutir que a gente precisa fortalecer o campo, porque se acabar o campo da forma que está se acabando aí, nós também vamos se acabar. Então, construir a relação. Nós precisamos discutir que é preciso equilibrar as cidades. Isso aí vai ser um processo extraordinário de discussão, de reequilibrar as cidades. Ou seja, a cidade é uma invenção extraordinária, maravilhosa. Quem não quer morar na cidade? Mas nós temos que entender que tem um grupo de pessoas que tem, inclusive ele tem pertencimento a isso, precisa morar no campo, inclusive para sustentar as cidades. Então, mas essa relação tem que ser uma relação consciente e uma relação de compromisso. Né, de compromisso. Então, quem morar na cidade vai entender que tem que ter um campo fértil, tem um campo preservado, cuidado, e a gente tem que se alimentar desses produtos e pagar por isso. Pagar por isso. Nós temos que ter a consciência de fazer um produto cada vez melhor, com mais cuidado, para chegar na mão do consumidor e o consumidor saber que está comendo um produto de verdade. Está se alimentando, não está se envenenando. O consumidor tem que ir lá, de vez em quando, dialogar com o pessoal que está produzindo para saber como é que está. E para criar um laço de relações, de confiança, para que a gente não perca esse fio da navalha. Então, isso é um processo grande, por exemplo. Se nós quisermos que os povos originais continuem na terra, no seu território, essa coisa toda, nós primeiro temos que ajudar eles na conquista do seu território, da sua terra. E depois nós precisamos construir um laço de negócios com ele para tentar garantir que ele permaneça lá.
nesse processo. Então, vai ser uma troca muito grande, uma economia bastante troca, como diz o nosso povo, uma economia de escambo, né? Muito forte para a gente fazer isso aí. Então, isso tem que ser um processo de construção. Não é um processo só dos camponeses. Se for só os camponeses, você pode ter certeza que não tem condições de, com a força do agronegócio, com os bancos oficiais financiando essa desgraceira toda que está aí. Com tudo contrário a nós, não somos nós que vamos dar solução para isso. Então é preciso fazer um diálogo com a sociedade consciente que está nesse processo e entender que é preciso ter uma vida grandiosa no campo. E o povo do campo precisa saber que tem que ter uma relação intrinsecamente muito forte com a natureza, com a preservação do meio ambiente, com a produção de água, né? Do ar, né? Uma boa produção de ar para a gente ter um processo grandioso, enfim, uma série de coisas. E lá dentro nós temos que entender também que nós podemos produzir os melhores perfumes, os melhores cosméticos. Nós precisamos ter uma vasta riqueza ali que nós podemos, desde que não seja predatória, nós podemos tirar dali e fazer os escampos e todo mundo ficar feliz. Muito bem. Então, construir uma vida harmoniosa na cidade e uma vida harmoniosa no campo. Então, isso é possível, isso não é ilusão. Nós podemos. E isso ajudar. E aí o Brasil, a América do Sul, toda tem condições fortíssimas para isso. Eu estava falando, por exemplo, eu falando com o MST, nós podemos dialogar com 21 países com a questão do cacau de chocolate. Colômbia, Venezuela, Cuba, Bolívia. Tem 21 países da América do Sul e da América Central que produzem cacau. Esse é uma commodity trilionária. Quem comanda é o serviço secreto inglês, o serviço secreto americano, para entregar para a Suíça, para a França, para outros países fazendo o melhor chocolate do mundo. E nós nem comemos nem fabricamos chocolate. Agora que estamos começando isso. Isso tem um potencial extraordinário. Só no Brasil, parece que é o 3º ou 4º consumidor de chocolate do mundo. Mas está todo mundo consumindo ração. Não é chocolate. Ração da Nestlé, com gordura hidrogenada, com série de venenos lá dentro, cacau que você não sabe a origem. Então isso já é uma parte que dá para a gente dialogar. Com 21 países. Depois juntar a África para a gente dar um banho desses caras. E aí dizer, isso aqui é nosso, e o produto é nosso, e o mercado é nosso, e tudo é nosso. Não tem necessidade. Para vocês terem ideia, quem produz a amêndoa de cacau e vende a amêndoa de cacau fica com 3, 6%. Quem produz o chocolate e vende o chocolate fica com 94%. É desleal isso, né? Então é isso que nós estamos buscando, tentando nesse diálogo fazer isso aí. Então, mas isso, eu estou dizendo para você que é projeto, por exemplo, só esse projeto nosso aqui é 24 anos. Não é da noite para o dia. O nosso projeto lá, com tudo que nós já fizemos, essa coisa toda, ainda demora uns 10 anos para nós afirmar ele. Mas nós, se nós ficar sozinhos lá, nós vamos perder, porque nós não temos condições de enfrentamento. Então, por isso, a teia dos povos é essa proposta da gente criar essa teia, esse envolvimento, para que a gente possa avançar. E é difícil, né? Porque você estava falando de crédito, mas me diz aí se é verdade. Diz que quando você vai num banco com semente sem ser da Bayer, eles não te dão crédito, não, né? Se você não compra o agrotóxico, não mostra o pacote todo, né? Ele chama pacote tecnológico. Aqui isso é vendido. Primeiro, nós temos uma falsa discussão, tanto dentro da academia, quanto tudo no lugar da sociedade, que é preciso ter produtividade, altas produtividades, que é para garantir comida para todo mundo. Por isso é preciso as máquinas, é preciso veneno, é preciso tudo isso aí. A academia forma agrônomo para vender veneno e
mais nada, porque nem acompanhamento não dá. Então, é vendedora de veneno, é passador de veneno, que é o pacote tecnológico. E agora eu falei para vocês das grandes... A Monsanto dominou as sementes e ele dentro da semente botou um gene que identifica determinados, o pacote que eles chamam de pacote tecnológico deles. Então, sem esse pacote tecnológico deles não funciona. Então, está tudo dominado nessa perspectiva. Então, é difícil, mas nós estamos provando que é possível, nessa rocha tão dura, abrir uma brecha e pocá-la no meio. Mas aí isso é preciso. Dos dois lados que eu falei, do lado dos povos originários, dos quilombolas, dos sem terra, dos pequenos agricultores, nós precisamos elevar a consciência desse papel nosso, dessa possibilidade nossa, e também dialogar com o setor urbano, com a sociedade urbana, essa possibilidade da gente fazer os escampos nossos e começar a construir, o pessoal chama fair trade, né, que é mercado justo, essa coisa toda. Esse palavreado é muito difícil, então, mas nós precisamos começar a construir os escampos, as trocas justas, para que a gente possa permanecer no campo e trazer uma alimentação saudável para a cidade, para a gente começar a fazer isso. E, repito, equilibrar as cidades. Não é possível a gente manter essa cidade do século XXI com a cidade do século XXVIII, com a educação do século XVIII, com a educação do século XVIII. E essa educação do século XVIII, nem o capitalismo quer mais. Nem o capitalismo quer mais, porque ele não precisa mais de escravo. Então, nós precisamos mudar muita coisa.